também com vocês. Então, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como foi o meu 7º semestre da faculdade de enfermagem. Se vocês gostam desse vídeo, continua assistindo, deixa o joinha e se inscreve no canal. Nesse semestre eu peguei matérias muito pesadas e extensas, então eu não consegui pegar muitas matérias, só peguei 4 matérias nesse semestre, que foi Centro Cirúrgico e CME, Emergência, Auditoria em Enfermagem e peguei Gerenciamento em Enfermagem. Essas 4 matérias, elas ocuparam toda a minha grade, principalmente Centro Cirúrgico e Emergência, porque eu tive muito mais aula e a carga horária delas foi pesada. Bom, a primeira matéria que eu quero falar pra vocês é a matéria de emergência, que foi uma matéria super pesada e extensa, mas que foi maravilhosa. Quando eu entrei na sala eu falei pra Simone, a professora, que eu não gostava de emergência, mas Simone, ela me fez me apaixonar por emergência. E assim, não é uma área que eu seguiria, mas com Simone dando aula pra mim, eu acho que foi perfeito. E assim, na primeira unidade a gente falou, a gente dividiu, na verdade, a primeira unidade em 2. Nesse primeiro módulo da primeira unidade, a gente falou sobre as síndromes coronarianas agudas. Aí a gente falou sobre angina, a gente falou sobre AVE, a gente falou sobre várias coisas relacionadas. A gente também entrou sobre interpretação de ECG, eletrocardiograma. Ela ensinou pra gente conseguir identificar essas síndromes através do eletrocardiograma. Caso o paciente chegue na nossa emergência, a gente consiga interpretar e saber se o paciente está tendo uma angina, se o paciente está infartando, pra gente conseguir identificar. Depois disso, a gente falou um pouco sobre as arritmias cardíacas e ritmos chocáveis e ritmos não chocáveis. Então foi maravilhosa essa aula. Na verdade, todas as aulas de Simone foram perfeitas. A gente também falou sobre PCR, parada cardiorrespiratória. Ela ensinou as manobras. Ela falou como é que a gente vai conseguir solucionar uma parada cardiorrespiratória com eficiência, e foi ótimo. A gente falou sobre os distúrbios do sistema respiratório, que também foi muito legal. A gente falou sobre atelectasia, embolia pulmonar, edema pulmonar. A gente falou sobre várias coisas, várias patologias, e ela ensinou pra gente como é que a gente vai saber identificar, porque assim, quando a gente trabalha na emergência, a emergência acontece tudo muito rápido. O paciente chegou, a gente precisa, nós enfermeiros, a gente precisa saber e ter um olhar clínico sobre o que é que está acontecendo com aquele paciente no momento, através dos sinais e sintomas que ele está apresentando no momento. Então, assim, a gente precisa ter um olhar clínico e a gente precisa identificar o que é que está acontecendo. Então a gente precisa estudar muito, porque assim, eu sei que existe o diagnóstico médico, mas o enfermeiro, ele precisa saber identificar para poder dar os primeiros atendimentos básicos, para que quando o médico vier com a administração de medicamento, o enfermeiro, ele consiga prestar os cuidados necessários, os cuidados humanizados e os cuidados também através da terapia medicamentosa. Na segunda unidade, a gente falou sobre o sistema, sobre as patologias que pode acometer ao sistema endócrino, sobre os distúrbios digestivos. A gente também falou sobre oxigenoterapia, quais são os modos, as maneiras que a gente pode ofertar oxigênio para o paciente e a quantidade de oxigênio que a gente pode ofertar, determinando o quadro clínico e a saturametria no momento. E a gente também focou em traumas. Em traumas a gente falou sobre tudo, né? Sobre acidente automobilístico, sobre crise convulsiva, sobre queimadura, sobre várias coisas a gente conseguiu abordar nessa parte de traumas. E ela também deixou que a gente fosse para uma visita técnica. Ela mesma organizou uma visita técnica em uma UPA daqui de Salvador. E a gente passou uma manhã nessa UPA e a gente aprendeu muita coisa. A gente aprendeu
o funcionamento da UPA, como é a porta de entrada, né, na triagem, que é o enfermeiro que faz a triagem do paciente, e a importância também dessa triagem, né, e a gente conseguiu ver tudo, a gente conheceu toda a unidade e a gente também teve a oportunidade de ficar um tempo na triagem para saber como é que funciona e para a gente ver como é o olhar clínico do enfermeiro quando chega um paciente precisando de ajuda no momento de desespero daquele momento, né? Porque o paciente está sentindo dor ou algum problema respiratório, então a gente precisa identificar e a gente vai triar ele, né? Com as cores. Então, assim, a matéria de emergência para mim foi uma das melhores desse semestre. Eu agradeço muito a Simone pelos ensinamentos que ela passou pra gente. E foi isso que a gente deu em emergência, quer dizer, isso não, né? Tudo isso que a gente deu em emergência. Outra matéria que a gente deu também foi centro cirúrgico e CME. Então, assim, em centro cirúrgico a gente falou sobre tudo, todos os períodos. A gente falou sobre o período pério, período trans, período pós-operatório, o POI, né, imediato, mediato e o pós-tardio. E o período transoperatório também, durante a cirurgia, como é que foi a cirurgia, o que é que foi utilizado para poder fazer a cirurgia. Tudo isso a gente tinha que fazer em um prontuário. Mas pra gente fazer um prontuário, esse prontuário, ela organizou pra gente uma visita a um centro cirúrgico de Salvador. E aí a gente foi conhecer esse centro cirúrgico, a gente conheceu tudo. A gente não conheceu o hospital, a gente conheceu o centro cirúrgico, que era o foco da matéria, né? Então a gente conseguiu ver tudo, a gente entrou no CME, a gente viu a sala cirúrgica, a gente entrou na sala cirúrgica, a gente falou sobre a escala de Aldrete, que é a escala que permite que o paciente saia, né, do centro cirúrgico em bom estado geral. A gente viu tudo e depois a gente foi para poder terminar de fazer o nosso prontuário. Foi uma matéria bastante legal. Nilceia, ela é uma enfermeira perfeita e ela acabou virando nossa amiga, né? Porque assim, nossa sala só tem 3 pessoas realmente no semestre, mas a gente tem os agregados que são ótimos. Então assim, aí a turma acaba não ficando apenas com 3. Fica com 5, 7, dependendo da matéria. E a gente foi... esse semestre pra mim foi um semestre bem legal, porque tivemos ótimos profissionais. Gerenciamento é uma matéria muito teórica e que a gente precisa apenas saber, né, em relação à administração. Como administrar um hospital, como administrar uma clínica, como administrar. Então assim, o enfermeiro ele precisa saber administrar tarefas e o pessoal que ele tem ali no momento. A gente falou sobre as principais teorias administrativas, a gente falou sobre cada uma delas. Então assim, o semestre não foi muito cheio de assunto, porque assim, a gente deu todo o assunto do semestre na primeira unidade. A gente falou sobre tudo, sobre escala, sobre tudo no primeiro semestre. E o segundo semestre a gente ficou só fazendo escala mensal, escala diária. A gente tinha que elaborar várias escalas, porque o enfermeiro que trabalha mais no administrativo é algo que ele sempre vai fazer. Então assim, a gente falou sobre as teorias, a gente falou sobre como é que funciona, falamos sobre carga horária e a gente também falou e fez bastante escala. Então assim, essa matéria ela foi muito boa. Então, e foi com Nilceia também, eu agradeço muito pra ela tudo que ela ensinou pra gente. E teve a quarta matéria, que foi uma matéria EAD. Então assim, presencial, eu só tive 3 matérias, que foi cirúrgica, emergência e gerenciamento. Auditoria de enfermagem foi uma matéria EAD. Foi uma matéria que assim, ó, eu não consigo estudar pelo computador. Todo mundo sabe disso. Então assim, foi uma matéria que eu queria realmente aprender. Mas assim, foi uma matéria que deu pra poder a gente levar o semestre. Eu não digo pra vocês que foi uma matéria que eu estudei de verdade, mas foi uma matéria que deu pra dar uma lida e entender um pouco sobre... Sobre o que mesmo? Foi uma matéria que deu pra poder entender um pouco sobre o que é auditoria, mas que seria muito melhor se fosse uma matéria presencial.
Então assim, foi uma matéria que eu não sei nem falar um pouco mais sobre essa matéria. Eu não tive contato com o professor, porque assim, como eu falei em outros vídeos, as minhas matérias EAD tinha encontros mensal. Só que nesse semestre eles decidiram que eles iam tentar fazer com que a matéria fosse 100% EAD. Então assim, eu não conheci nem o professor, não tive prova presencial. Todas as provas foram pela internet, todos os assuntos foram pela internet. Então foi uma matéria que eu não aproveitei como eu gostaria de ter apresentado, mas que eu consegui passar. Então assim, as minhas melhores notas desse semestre foram em emergência, com certeza. Em emergência, na primeira unidade eu tirei 9,2 e na segunda unidade eu tirei 8,7, se eu não me engano. E assim, foi o primeiro semestre que eu não fui pra final de nenhuma matéria, graças a Deus. Foi um semestre que assim, por eu estar fazendo estágio, foi um estágio extracurricular, como vocês sabem. Então assim, como eu estava fazendo um estágio extracurricular, eu até achei que eu não ia conseguir conciliar o estágio com a faculdade, mas eu consegui. Esse ano, na verdade, foi um ano muito cansativo. Então esse semestre foi o semestre mais cansativo e exaustivo da história de todos os semestres. Com certeza, o 7º semestre da faculdade de enfermagem, pra mim, Manuela, juntou com o ano de 2019, foi um semestre totalmente exaustivo e cansativo. Eu não vou dizer pra vocês que eu tentei desistir várias vezes, porque eu tentei. Só que assim, a gente não pode parar da onde a gente tá. E enfermagem é o que eu quero pra minha vida. Então assim, sempre quando vocês pensarem em desistir de algo, vocês têm que pensar que se é isso mesmo que vocês querem pra vida de vocês, vale a pena todo o esforço que a gente vai ter. Então assim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo falando sobre minha rotina na faculdade, comenta e curte esse vídeo pra eu entender que vocês gostam. Tá bom? Beijocas e até o próximo vídeo.